faço parte da Dom Bosco, do projeto Além Fronteiras, e sou professora de vocês no curso de fotografia. Nós iremos falar hoje sobre lentes, quais as siglas e significados das letrinhas que possuem na lente. As lentes, elas podem ser divididas pela sua distância focal. Elas variam desde 11 milímetros a 200 milímetros. As mais utilizadas são entre 35 milímetros e 200 milímetros. Elas podem ser divididas ainda em 7 grupos, mas iremos falar sobre as mais utilizadas dentro da fotografia. Nessa aula, a gente vai desvendar quais são os significados daquelas letrinhas que estão numa lente e que às vezes a gente fica meio perdido. E na hora da escolha da lente, isso é muito importante porque vai determinar quais são as características que a gente quer numa lente. Essas siglas, elas podem variar de marcas para marcas, mas a sua qualidade, a sua especialidade, ela não vai mudar, é a mesma coisa para todas as lentes. Isso vai apenas mudar algumas siglas, mas que às vezes querem dizer a mesma coisa, a mesma função dentro daquela lente. Então, uma Canon pode ter uma sigla diferente de uma Nikon, mas tem a mesma função naquela lente. A primeira coisa que iremos falar é a baioneta. Ela pode ser EF, EFS e FM. EF é a primeira que a gente vai falar. A EF ela pode funcionar desde as full frames, as APS-Cs até as mirrorless. Então, não sei se vocês lembram da última aula que teve, que eu expliquei qual a diferença dos sensores. O APS-C é um sensor cropado, porque ele pega uma imagem menor do que um sensor full frame. O sensor full frame ele irá ter uma imagem muito ampliada do lugar, muito maior. Já o sensor APS-C vai ter uma imagem cortada, uma imagem cropada. Importante, nas mirrorless, elas só funcionarão com um adaptador. Esse adaptador geralmente é vendido pela Canon mesmo, ele tem um custo mais acessível do que você comprar uma lente que é só para uma mirrorless. Então, se você quiser reutilizar uma lente que você tem de uma DSLR, você poderá utilizar se caso você compre esse conversor. Ela foi criada em 1987 e é um sistema totalmente eletrônico de transmissão de informação. Aqui eu tenho uma 1855mm da Canon e ela não possui um ponto vermelho. E uma maneira da gente identificar quando a lente é EF é um pontinho vermelho, como a gente vai ver numa imagem que eu vou colocar em algum momento aqui. As EFS funcionam tanto em DSLRs com sensor APS-C como em mirrorless com um adaptador. Elas não funcionam na full frame por esse espaço que é enviado à luz ser menor na lente. Então ela não vai ter uma boa captação nesse momento. Elas são identificadas por um quadrado branco no corpo da lente. Isso a caracteriza como uma lente EFS. As FMs, que são chamadas de manual focus, elas não podem ser utilizadas nas DSLRs, como essa daqui, como a T6. Por quê? Elas são lentes feitas para as Canons mirrorless. Elas precisam de um adaptador próprio, caso você queira utilizar elas em um corpo de uma DSLR e no caso uma full frame ou APS-C. Vocês precisam utilizar um adaptador próprio para esse tipo de lente e para esse tipo de câmera.
Existe ainda o termo L, simplesmente L. Esse termo foi designado pela Canon para falar sobre as lentes que seriam a de luxury, seria no caso uma lente de luxo, ou então a gente pode chamar também de low dispersion, que significa baixa dispersão. Essa sigla, quando ela é encontrada em uma lente, ela significa que essa lente possui uma alta qualidade. Ela tem ela possui características dentro dela de lentes de cristais mais avançados, de cristais de melhor qualidade, como o seu corpo também é mais feito de alumínio do que plástico. Então, elas só são encontradas na baioneta EF, que são aquelas lentes feitas para full frame, mas que podem ser utilizadas tanto em sensores APS-C como em câmeras mirrorless. Temos agora as motorizações de foco. As motorizações de focos podem se dividir em USM e USTM. A USM ela é mais utilizada para foto e a USTM para vídeo. Por quê? Nas USMs, as Ultrasonic Motor, elas possuem um sensor ultrassônico, um motor ultrassônico. Isso faz com que ela se focalize mais rápido no objeto e seja de maneira praticamente silenciosa ao ouvido humano. Já nas USTM, elas possuem um motor ainda melhor. Essa lente ela é capaz de focalizar em algo suavemente em silêncio quando grava. Isso é ótimo para filmmakers que irão fazer vídeos, blogueiros que irão fazer vídeos. Então, elas têm essa tecnologia chamada motor de passo, que é ótima para essas situações. IS é uma outra sigla que a gente pode encontrar nas lentes. Essa sigla significa Image Stabilization, estabilizador de imagem. Então, elas permitem que o fotógrafo tire uma foto sem que essa imagem tenha muita vibração. Então, ele vai ajudar nesse quesito no que se refere a você tirar uma imagem que você não tenha um tripé, mas que ao mesmo tempo essa imagem não saia tão tremida, né? O termo DO, que significa Diffract Optics, ótica difrativa, são uma tecnologia da Canon empregadas em lentes que irão ajudar para que essa lente não tenha um peso, sejam menos pesadas e elas sejam menores do que as atuais lentes que a gente tem gigantes. Essas lentes não são utilizadas pela Canon, mas a característica dela é justamente diminuir essa aberração cromática que pode ocorrer numa imagem e diminuir o tamanho da lente e o peso, né? Bom, e aí a gente tem o D, a Ultra Low Dispersion Glass, que significa elemento de dispersão ultra baixa. Isso quer dizer que ele tem cristais com índice de refração menor, que permite que os cristais menor que os cristais comuns. E isso permite que na fotografia a foto saia com maior fidelidade de cores. As TSEs elas corrigem justamente essa distorção que uma grande angular pode fazer, aquele efeito mais arredondado nas imagens. Bom, essa foi a nossa aula sobre lentes e iremos ter mais algumas outras aulas sobre lentes, porque é um assunto muito vasto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!